Ok, vamos à mensagem da palavra de Deus para nossos corações hoje. O texto é Salmo 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Todo cristão verdadeiro, toda pessoa que leva Deus a sério, conhece o Evangelho, ele ama esse salmo. Esse salmo foi verdade para Davi há tantos anos atrás, é verdade para nós hoje cristãos. Nesse salmo, Davi, ele se vê como uma ovelha e ele vê Jesus Cristo como o pastor, o bom pastor. E nesta analogia, fazendo esse paralelo, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do meu Deus me seguirão todos os dias da minha vida, até o dia que eu partir e habitar na casa do Senhor por longos dias. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor, quando eu sentir e quando eu não sentir, pela promessa de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, por todo sempre. Eu queria hoje pensar com vocês sobre esta parte do Salmo, aonde o salmista diz que Jesus, o bom pastor, ele refrigera a minha alma. Jesus refrigera a minha alma. É sobre isso que nós vamos pensar hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Ore por mim, ore por você, ore pelas pessoas ao seu redor. Você não sabe o que elas estão passando nesse momento das suas vidas. Que o Senhor fale com nós, a nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nos últimos domingos, então, estamos considerando a causa e o remédio para o nosso estresse, cansaço, depressão emocional. De cada 5 pessoas, 3 pessoas andam deprimidos, andam demasiadamente estressados. Isso é um perigo, é uma lástima. A ansiedade e a preocupação com o futuro é uma das causas. O excesso de preocupação, o excesso de trabalho e ocupação é outra causa, vimos domingo passado. E nesse domingo, hoje, nós vamos ver uma outra causa que leva as pessoas à depressão. A causa que nós vamos ver hoje é vida espiritual vazia, alma vazia. Vida vazia, vazio espiritual. Esta é uma das razões que leva o jovem, leva o adulto a experimentar depressão, a experimentar cansaço emocional, estresse, vazio espiritual. Muitos estressados com vazio espiritual, eles dizem assim: eu não sei por que estou me sentindo assim. Vai ao médico, vai ao psicólogo, fala com o pastor, fala com os pais e fala assim: eu não sei porque eu estou me sentindo desse jeito, eu não entendo porque eu estou tão triste, tão irritado, tão impaciente, tão inquieto, tão infeliz. Eu tenho uma boa família, eu tenho saúde, eu tenho bom emprego, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho lazer, eu tenho boas oportunidades à minha frente, diante de mim. Eu não sei o que está errado comigo. Eu não sei o que está errado comigo. Por que eu estou triste? Por que eu sou infeliz? E o salmista diz que o seu bom pastor refrigera a sua alma, ele restaura a sua alma.
O salmista está dizendo aí para essa pessoa vazia espiritualmente, está dizendo: olha, o que está faltando na sua vida é mais da presença e do ministério do bom pastor. O que está faltando na sua vida é o ministério do bom pastor, restaurando a sua alma. Você tem isso, tem aquilo, mas você não tem o principal, você não tem a paz e a alegria que só Deus pode dar. Você não vai encontrar isso em coisas materiais, você não vai encontrar isso em churrasco, em comida, em viagens, em casa bonita. Essas coisas têm o seu lugar, seu valor, mas elas não satisfazem a alma. O que está faltando para você é a presença e o ministério do bom pastor. A presença, essa expressão alma diz respeito a todo o nosso mundo interior. Quando você lê na Bíblia a palavra alma, nós popularmente chamamos, nós poderíamos trocar a palavra alma por mundo interior. Cada um de nós tem o seu mundo interior. Isso fica claro no Salmo 103, quando o salmista fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E daí, em vez dele falar bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele não repete, ele põe um sinônimo ali. Ele fala bendize, ó minha alma, ao Senhor, e ele fala: e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Ele compara a alma como tudo que há dentro dele. Nesse paralelismo hebraico, ele diz que alma se refere ao nosso interior, ao nosso mundo interior. O que acontece? Esse nosso mundo interior, essa nossa alma, ela periodicamente ela precisa de restauração. Por quê? Porque no dia a dia acontece um desgaste, um acúmulo de poluentes emocionais, psíquicos e espirituais. Estes são chamados, a gente chama esses poluentes de frustração, mágoa, culpa, desânimo, desespero, amargura, cansaço, carência, depressão. E o que é que Deus faz para despoluir a nossa alma, para organizar nosso mundo interior, para restaurar a nossa alma? O que o bom pastor faz? Primeira coisa que ele faz é remover a nossa culpa. O bom pastor Jesus Cristo, todo mundo que se torna ovelha dele, primeira coisa que ele faz é remover de nós a nossa culpa. Uma das coisas que mais acaba com a nossa paz interior, uma das coisas que mais perturba a nossa alma é o sentimento de culpa. Sentimento de culpa que não está sendo tratado, que está lá deixado, como aquele tumor está lá e ninguém faz nada por ele. Você tenta conviver com ele. Isso aí não dá certo. Isso não dá certo. Cidade de Chicago, nos Estados Unidos, tem mais ou menos 2.707.000 habitantes. É uma grande cidade. Na hora do lanche, bem no centro da cidade, numa praça onde tem várias lanchonetes e cadeiras para o lado de fora, no verão, tinha aquelas estátuas vivas, aqueles homens que se vestem em formas de estátua. E esse homem, ele tinha uma aparência muito severa e autoritária, e vestido de estátua, ele fazia o seguinte: ele ficava na posição assim, como que acusando alguém. Daqui a pouco ele mudava de posição para uma pessoa que estava olhando para ele, e ele falava assim: culpado! E ficava olhando para a pessoa. E aquela pessoa, no meio da multidão, apontada por ele, aquela pessoa ficava sem graça. Aquela pessoa olhava bem para os olhos dele, ele ficava olhando firme para a pessoa, e aquela pessoa ficava sem graça. Aquela pessoa olhava para ele, olhava para os outros ao redor, e ficava sem graça, ia saindo. Daqui a pouco ele mudava de novo, ele: culpado! E a pessoa de novo, outra pessoa agora, ficava sem graça, mas todo mundo ficava em silêncio. Aquele negócio incomodava. E teve alguém que cochichou no meio da multidão assim: como é que ele sabe? Como é que ele sabe? E o que esse homem da estátua pesquisou e leu é o seguinte: que 85% das pessoas carrega sentimentos de culpa que o incomodam. 85% das pessoas vivem sem paz interior, vivem mal, sob o peso das consequências de uma consciência incomodada. A verdade, meus irmãos, é que a Bíblia fala que Deus instalou dentro de cada um de nós uma franquia do seu grande tribunal. Deus tem um grande tribunal lá nos céus, e cada um de nós tem
uma pequena franquia desse tribunal, uma vara desse tribunal na nossa consciência. Essa nossa consciência, ela funciona de forma autônoma e independente. Você não dobra a sua própria consciência, já viu isso? Se a sua consciência se convencer de que você fez uma coisa errada, não adianta você com a sua mente, com a sua inteligência, tentar dobrá-la, ela não se dobra. Você toma remédio, vai dormir, a consciência tendo um pouco de chance, força e abertura, ela fala, culpado, está errado o que você está fazendo. A consciência, ela age de forma autônoma e independente. Quando ela nos acusa, ela é implacável. Tentar ignorá-la não adianta. Tenta ignorar sua consequência, você não vai chegar a lugar algum, porque ela não desiste. Ela vai roubar a tua paz, ela vai roubar teu sono, ela vai roubar a sua alegria, ela vai sufocar a tua alma. Tentar enganar a sua consciência com compensações é perda de tempo também, não adianta. Um contribuinte do governo escreveu para a Receita Federal uma carta com um cheque lá dentro. E ele falou: prezados senhores, eu estou a ponto de me matar, eu não tenho dormido bem faz 2 anos já, porque eu roubei vocês, eu roubei o governo, e eu estou enviando para vocês finalmente o meu cheque de R$10.000 pelo imposto que eu soneguei no ano de 2010. E depois ele assinou o seu nome, teve essa coragem de assinar o seu nome, e daí ele adicionou um PS, Postscript, PS, e ele colocou assim: se eu não voltar a dormir melhor em 1 semana, eu lhes envio os outros 10.000. Muita gente age desse jeito. A consciência vai incomodando. Você confessa um pecado, mas segura o outro. Confessa outro pecado, mas segura mais esse. E a paz só vem quando você confessa todos os seus pecados. Deus quer você, sabe, abrindo o jogo com Ele completamente. Mas a gente então é incomodado pela consciência, vem o sentimento de culpa. Tentar ignorar não adianta, tentar enganar com compensação não adianta, ficar dando cesta básica para falar: eu tá vendo, eu estou aqui meio que, né, nesse meu negócio, sei lá, eu estou explorando um pouco os meus trabalhadores, mas por outro lado eu estou ajudando outros lá. Isso aí não adianta. Tentar calejar sua consciência, cauterizar, o que muita gente faz. Qual o resultado disso? Você tenta calejar sua consciência, e é possível fazer isso. A Bíblia fala sobre consciências calejadas. Você tenta cauterizar sua consciência, e você então se transforma num monstro, num cafajeste. Nós temos alguns exemplos clássicos no nosso dia. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas o povo está indo na rua por causa desses monstros. Única solução para uma consciência culpada é concordar com ela, é pagar pelo erro. A única forma de recobrar a paz é se acertar com Deus e com a sua consciência. O único problema é que nós cometemos alguns pecados contra Deus que são irreparáveis, são impagáveis. Esse é o problema. Eles estão além da nossa capacidade de restituição. Quando você peca contra um Deus infinitamente santo, puro, glorioso, você está fazendo cometendo um crime impagável. E é por isso que nós precisamos de alguém superior a nós, que intervenha por nós diante da autoridade da nossa consciência e nos liberte das suas acusações. Eu não consigo pagar. Eu preciso de alguém que tem condições de pagar, que tenha pena de mim, que tenha misericórdia de mim e interceda por mim diante da minha consciência e resolva o problema por mim. E é aí que entra o bom pastor, é aí que entra o Senhor Jesus Cristo, a sua graça, a sua cruz. Meu amigo empresário, há uns 15 anos atrás, ele percebeu que o seu filho, já casado, andava deprimido, andava triste, não sorria mais. Esse meu amigo desconfiou do qual era o problema. Chamou o menino casado já, chamou para conversar. E ele descobriu que esse menino tinha administrado muito mal as suas finanças. E ele se atolou na dívida, uma dívida impagável. Por isso deprimido. E esse meu colega empresário fez uma coisa linda. Viu o menino
arrependido, o menino quebrantado, vendo a besteira que ele fez, com tudo que o pai deixou para ele. E esse meu colega falou para ele: amanhã você vem aqui, eu quero que você volte para sua casa, fale com a sua esposa, eu quero que você pegue todas as dívidas que vocês têm, tudo quanto é carnê, conta atrasada, eu quero que você pegue tudo e traga aqui. E ele pegou tudo e pagou pelo filho. Que bênção, que alegria, que misericórdia. Ouvinte, Deus Pai, Ele vê você deprimido, Ele vê você arrependido, atolado em sentimentos de culpa. E sabe o que Ele disse para você? Ele falou: pega todas as burradas, todo o seu orgulho, vaidade, todas as bancadas e roubadas nas quais você se meteu, que hoje tua consciência o acusa, pega tudo isso e traz para mim, e eu vou pagar isso no seu lugar. Deus Pai olha para mim, para você e fala: venha, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda, embora eles sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Isaías capítulo 1, versículo 18. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15, o recado é mais completo ainda. Ali, o apóstolo Paulo fala: cristãos, não bobeiem, não sofram sentimento de culpa desnecessário. Fiquem firmes na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo ao seu favor. Entendam por que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar. Muitos mestres humanos apresentam várias maneiras falsas de como se livrar do sentimento de culpa, diz o apóstolo Paulo, mas não caiam nessas armadilhas filosóficas. Deus em Cristo perdoou todos os seus pecados. Lá na cruz, Jesus cancelou a conta da dívida que havia contra nós. Ele cancelou a dívida que pela lei de Deus éramos obrigados a pagar. Ele acabou com essa conta, cravando-a na cruz. Por quê? Porque Jesus, Ele é o bom pastor, que refrigera a minha alma, refrigera a minha alma do peso da culpa. Se tem alguém aqui hoje, debaixo de peso de culpa, eu queria que você soubesse uma coisa. Primeiro, eu já estive debaixo desse peso, debaixo desse fardo. Muita gente ao seu redor aqui já teve, muito membro dessa igreja já esteve, e por isso veio para a igreja, por isso que veio para Cristo, por isso que atendeu ao convite do Evangelho de Cristo Jesus. Pare de sofrer, pare de ficar carregando, camuflando, explicando, pare de tentar compensar os seus sentimentos de culpa. Seja humilde. Seja humilde, confesse, chega para Deus, fala: Deus, meu problema é esse, eu tenho errado assim, assado, minha consciência é a primeira, ela me conhece, ela está sempre comigo, ela está me acusando, baseado na tua lei. Deus, eu sou culpado, tem misericórdia de mim. E quando o filho chega aos pés da cruz de Cristo, confessando sua culpa, Jesus Cristo, ele desce da cruz, ele te abraça, e ele te salva, ele te perdoa, ele resolve todos os seus problemas. Ele te dá uma nova página. Para as pessoas que há condições de você ir conversar, se retratar, restituir, Jesus vai te ensinar a fazer isso. Você vai, pela graça dele, com a força que ele vai te dar, e ele vai estar lá junto com você para pedir perdão, para se acertar. E ele vai te dar uma nova página. Você vai ficar 0 a 0. Que gostoso você viver livre de culpa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele refrigera a minha alma, me libertando do peso, me libertando da assombração das minhas culpas que me incomodam. E eu só consigo dormir um pouco porque eu tomo um remédio faixa preta para esquecer de tudo, para apagar. Mas quando eu acordo, elas estão ali de novo, me rondando, me assombrando. Mas Jesus é o bom pastor, que nos refrigera a alma, restaurando nossa alma do peso da culpa. Outra coisa que Deus faz para refrigerar nossa alma, para nos restaurar a alma: Deus cura a nossa amargura. Deus cura a nossa amargura. Outra coisa que sufoca e mata a nossa alma é a amargura. Entenda bem, o seu pecado contra Deus, contra o próximo, gera sentimento de culpa. O pecado do próximo contra você gera amargura, se não for tratado. O seu pecado contra o próximo, se você não se arrepender, não pedir a ajuda de Deus, não pegar
força na graça de Deus, misericórdia de Deus, esse sentimento, esse pecado seu contra Deus, contra o próximo, vai gerar sentimento de culpa. Acabamos de falar sobre isso. Agora nós vamos falar sobre amargura. O que é amargura? Amargura é pecado do próximo, da sociedade, da família contra mim, e um pecado que não foi tratado. Isso gera amargura. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vamos ver se está aí para nós lermos juntos. Vamos ler juntos, irmãos? Leiamos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tanta coisa eu poderia falar desse versículo. Hoje nós vamos só tocar nele. O versículo fala sobre você se separar da graça de Deus, para de orar, começa a faltar na igreja, começa a não ler mais Bíblia, começa só a ver besteira na televisão, só papo furado com os amigos, só fala de coisas terrenas, materiais, carnais. Você vai se separando da graça de Deus, vai se afastando dele. O que acontece? Daí vem uma ofensa, e daí vem uma raiz de amargura, você não consegue lidar com aquilo, e aquilo brota, e aquilo não fica só em você, você está ofendido, você está machucado, e você não tem a graça de Deus para lidar com aquilo, e você começa a falar para os outros, a sua raiva, a sua ira, você começa a contaminar a esposa, o marido, o filho, a filha, e às vezes é contra a igreja, é ruim. Tem pais que falam, reclamam que os filhos não vêm, não querem vir na igreja, mas porque você ficou amargurado. Você em casa, quantos anos você criticou esse pastor, criticou a igreja, criticou a liderança, criticou isso, seus filhos vão crescendo, falam, eu não quero igreja é um lugar horrível. Meu pai mesmo, não sei porque que ele vive criticando a igreja, e eu não quero isso para mim. É isso que acontece com muitos filhos de crentes que não querem ir na igreja mais, porque tem raiz de amargura ali, críticas, e fica aquele ambiente pesado. Mas vamos falar o seguinte: por que a amargura nos sufoca tanto? Por que aquela ofensa que eu recebi me sufoca tanto? E aquilo fica lá dentro me machucando. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. A amargura é o egoísmo misturado com a autocomiseração. Você pega o seu egoísmo, mais autocomiseração, mistura da amargura. O amargurado, ele é egoísta. Por quê? Ele, como todo mundo, ele pisa na bola, ele comete pecados contra Deus, contra o próximo, contra a família, contra amigos, e deles, o amargurado, dos outros que ele ofende, ele sempre espera amor, paciência, comunicação, compreensão e perdão. Mas, o dia que o amigo, o dia que a família, a igreja, um conhecido peca contra ele, daí ele nem pensa em amor, paciência, comunicação, compreensão e perdão. Não, ele quer o perdão dos outros quando ele erra, mas quando os outros erram contra ele, ele quer curtir a dor, ele quer justiça, ele quer vingança, ele quer retaliação, ele quer ver a casa do outro caindo, daí ele fica feliz. Por isso que a amargura é egoísmo misturado com autocomiseração, é pecado misturado com pecado, dá pecado grosso, destrutivo. Segunda coisa, por que a amargura nos sufoca tanto? Porque a amargura não é restauradora, ela é destrutiva. A amargura não é restauradora, ela é destrutiva. Ela rouba a nossa alegria, gerando angústia, mal-estar, dores musculares. Ela rouba a alegria dos outros, ela rouba a nossa alegria, gerando até doenças em nós. O Provérbios capítulo 17 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito amargurado, o espírito abatido, faz secar os ossos. Leucemia é doença no sangue e tem a ver com a medula óssea. Muita doença começa com a amargura, vai secando os ossos, vai secando aquela parte responsável pela produção de sangue, que é vida para o nosso corpo. O texto fala o coração alegre. Você que está de paz com Deus e paz com seu pastor, seus irmãos, você está alegre, você abraça, você sorri, isso é saúde, isso é bênção. Mas o espírito amargurado faz secar os ossos. Dale Carnegie, um ricaço do passado, ele falou assim: amargura é você preparar um copo de veneno para seu inimigo e ficar tomando ele dia após dia, um pouquinho, dando uma chupadinha no canudinho. Amargura é você preparar um copo de veneno de vingança para o seu inimigo e toda hora você dá uma chupadinha naquele copo de veneno.
E ele falou o seguinte: quando eu me amarguro contra meu pastor, contra o meu irmão, minha esposa, meu filho, eu estou conferindo a eles o controle sobre a minha alegria, sobre meu sono, meu apetite, minha pressão sanguínea, minha saúde, minha felicidade. Você está amargurado com alguém? Aquela pessoa tem você numa jaula. Aquela pessoa tem você numa jaula. Você está dominado por aquela pessoa. Coisa triste. Mas a amargura, ela é uma desgraça, não só porque ela rouba a nossa alegria, mas ela rouba a alegria dos outros, porque Romanos, no versículo que nós lemos, lá no capítulo 12, fala que o marido amargurado, ele vai contaminar a esposa, ele vai contaminar os filhos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Ele vai só disseminando veneno e comentários cáusticos sobre os outros. Às vezes, você que é mais inteligente, você sabe fazer o comentário de um jeitinho espiritual, mas na verdade você está querendo derrubar a pessoa. Você está querendo que cresça uma fama daquela pessoa, que derrube aquela pessoa, para tirar ela, roubar dela a bênção, ou para que ela seja punida por algo que fez contra você. Então, por ser vingativa, a amargura não busca reconciliação, ela não resolve, ela complica, ela envolve outras pessoas. Outro problema da amargura, ela baseia-se em valores temporais. A pessoa amargurada normalmente é uma pessoa que se preocupa com o aqui e com o agora, se preocupa com coisas passageiras. Jesus falou, a igreja toda sabe, vamos falar juntos, buscai primeiro, vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus. Busca em primeiro lugar, no seu dia, nos seus planos, nos seus projetos, na sua convivência, busca o reino de Deus, não o seu reino, o reino de Deus, não a sua vontade, não o que você gosta, mas o que é melhor para a família de Deus. Busca o reino de Deus. Colossenses 3:2 fala: buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Com a morte da irmã Teresa, é fácil nós como igreja parar e falar: poxa, que besteira, eu estou brigando com esse irmão, com aquela irmã, estou meio chateado com esse, que besteira. Irmã Teresa foi, podia ser eu vou daqui a pouco, à luz da eternidade, à luz da realidade da morte, da nossa partida breve. Nós temos que nos amar mais, nós temos que nos abraçar mais, nós temos que orar mais uns pelos outros, temos que evangelizar mais, nós temos que viver mais perto de Deus e como Jesus. Filipenses 2 fala assim: considere cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Qual que é o motivo básico do amargurado? Qual que é o motivo básico do amargurado? Ele está preocupado com a glória de Deus, ele está preocupado com o bem da igreja, ele está preocupado com o progresso espiritual do próximo? Não. Normalmente uma pessoa amargurada, ela está preocupada com o seu prejuízo, com as suas perdas pessoais. Ele está amargurado porque mexeram com a minha reputação. Ele diz: eu estou amargurado porque mexeram com a minha reputação, com o meu nome, com o meu dinheiro, com o meu emprego, com a minha namorada, com o meu lazer, com o meu sonho, com o meu isso, meu aquilo. O amargurado, ele é egocêntrico, ele só pensa nele mesmo. Em resumo, a amargura é um veneno que destrói nossas amizades, destrói igrejas, destrói famílias, nos afasta da graça de Deus, danifica a nossa saúde física e sufoca a nossa alma. Mas Jesus Cristo, o meu bom pastor, Ele refrigera a minha alma, me ajudando a me libertar da amargura. E tem gente aqui hoje à noite precisando ser liberto da maldição, da amargura. Tem gente sentada bem perto de você, precisando ser liberto dessa maldição que te torna meio parecido com o diabo. Você fica semeando contendas, falando e fazendo politicagem, jogando um contra o outro. A amargura, Jesus pode te libertar. Como? Como Jesus pode te libertar? Vamos a essa parte da mensagem. Mas antes, deixa eu perguntar uma pergunta muito séria a todos vocês. Vocês estão ligados? Ok. A maioria está. Vamos lá. Como é que Jesus me liberta da minha amargura? Como é que Jesus pode libertar você, meu querido ouvinte, da sua amargura? Como?
Jesus nos liberta da amargura assim. Ele vai à nossa frente, nos ensinando que o melhor remédio contra a amargura chama-se perdão. O melhor remédio contra a amargura chama-se perdão. A ira do homem, a amargura do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta você ficar bravo, não adianta você ficar querer dar soco, querer dar murro, e querer falar mal, e querer fazer processo contra. Não adianta isso aí. Isso aí não opera a justiça de Deus. Isso só vai criar mais problemas para você. Em Marcos 11, Jesus fala assim: e quando você, meu discípulo, estiver orando, está orando lá em casa, precisando pedir a bênção de Deus para isso, para aquilo, quando você estiver lá louvando a Deus, se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, e na hora que a gente ora, parece que o Espírito Santo traz à memória os nossos desafetos, Então, na oração, quando você começa a orar, a consciência, o Espírito Santo traz um desafeto, um irmãozinho que você está meio bravo com ele, meio invocado com ele. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que é para fazer? O que é para fazer, igreja? Perdoai. Vamos falar mais forte? O que é para fazer? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Como é que Jesus me liberta da veneno da amargura? Ele vai na minha frente, me ensinando que o melhor remédio contra a amargura é o perdão. O que mais? Ele me fala com amor e autoridade, porque é assim que Ele age comigo e com você. O que acontece diariamente, semanalmente? Eu e você ofendemos a Cristo, rejeitamos a Cristo, humilhamos a Cristo, desprezamos, desobedecemos, nos damos mal por causa disso, e Jesus daí vem, todos os dias, todas as semanas, Ele vem nos buscar, nos proteger, sofrer em nosso lugar, nos perdoar, nos restaurar. Foi isso que Ele fez por mim e por você na cruz, e Ele faz isso todos os dias. Por isso que frequentemente durante a semana eu falo: Senhor, perdoa meu pecado, perdoa isso que eu falei, perdoa essa minha atitude errada. E Jesus me perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando alguém e cada vez que alguém comete um pecado contra eu, contra você, antes que a amargura me domine com o seu veneno, Jesus Cristo me toma pela mão e Ele me ajuda a tomar o antídoto do perdão. E é assim que Jesus refrigera a minha alma. Eu peco contra Ele, daí minha consciência me acusa, o Espírito Santo me acusa, eu peço perdão, Ele me perdoa. Hora que alguém peca contra mim, Ele fala: agora você vai fazer o mesmo que eu fiz com você meia hora atrás, o que eu fiz com você semana passada, o que eu fiz com você lá na sua conversão, agora você perdoa também. E assim a gente vai e perdoa, com a ajuda de Deus, para a glória de Deus, pela graça de Deus, e isso restaura a nossa alma. Mas como é que Jesus nos ensina tudo isso? Fica ligado aí, tá bom? Tá ligado? Ok. Como é que Jesus nos ensina isso? O que Jesus nos ensina nessa área de perdão? Presta atenção, essa parte é importante na mensagem. Ele me ensina sobre esse negócio de pecados cometidos contra a minha pessoa. Ele me ensina umas 3, 4 coisas muito importantes. Presta atenção, isso é libertador. Primeira coisa, Jesus no seu evangelho nos ensina a enxergar as minhas próprias falhas, meus próprios pecados. Isso ajuda muito. Jesus, Ele me ensina, quando alguém peca contra mim, e eu estou bravo, estou irado, Jesus fala: lembra dos seus pecados. Eu acabei de perdoar um monte de pecados seus. Essa pessoa não é pior que você não. O que Jesus disse em Mateus 7,5? Ele falou: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. É isso que Jesus fala. Quando eu vejo os meus próprios pecados, vem um quebrantamento no meu coração, que gera uma humildade, que me leva a chorar aos pés da cruz, e Ele restaura a minha alma, e me dá força para perdoar a pessoa que pecou contra mim. O que mais? Jesus me ensina a enxergar a mão de Deus por trás do meu ofensor. Jesus me ensina a ver meus próprios pecados. Em segundo lugar, Ele me ensina a ver a mão de Deus por trás dos meus inimigos, adversários. Na Bíblia está
repleta de exemplos de como Deus trabalha através dos seus próprios inimigos. A Bíblia tem vários exemplos, eu não vou citar a todos aqui, mas vou citar um. Por exemplo, primeiro deixa eu falar, a Bíblia ensina que o meu ofensor não trabalha independentemente, fora do parâmetro e do domínio da soberania de Deus. O meu ofensor, ele está debaixo da soberania de Deus. Por isso que Romanos 8:28 é verdade: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até os ataques do inimigo, até as suas burradas carnais, no final, Deus vai usar aquilo para o seu crescimento. Você vai talvez pagar um preço, vai ficar uma ferida, mas vai ficar lá uma cicatriz, e você vai aprender com aquela burrada que você fez. Deus, ele trabalha de um jeito na soberania dele, que ao mesmo tempo que ele preserva a nossa certa liberdade de ação, mas ele está controlando tudo, e a gente vai chegar onde ele quer que a gente chegue. Então, Jesus nos ensina a ver que o meu ofensor nunca age independentemente do propósito divino. Enquanto eu não entender isso, é difícil perdoar. Por inveja e ódio, prenderam, torturaram e crucificaram o Senhor Jesus Cristo. E ele lá na cruz, pregado, sendo zombado, sendo insultado, sofrendo, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas entre linhas, Jesus estava dizendo: mas tu, Deus, sabes o que estás realizando através deles. Eu gosto do Salmo 76:10, que fala assim: até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges, ó Deus. Deus, na soberania, poder e sabedoria dele, ele usa os ataques dos seus inimigos a favor do seu reino, a favor dos seus filhos. E você precisa aprender isso. José, nós pregamos uma série de mensagens sobre José no Egito aqui. Vocês lembram da mensagem final? Quando os irmãos de José estão com medo, o pai morreu, e eles estão com medo com a morte do pai. José agora vem a ter vai escorregar, vai ter sei lá talvez uma fraqueza, e se vingar deles, que estão agora na dependência de José. E eles chegam: José, o pai morreu, mas o pai mandou dizer para você que não é para você cuidar bem da gente, por favor, perdoa todas as besteiras que nós fizemos contra você, nós te vendemos, nós te desprezamos, nós pecamos contra você. Olha, José, perdoa aquilo lá, hein, José, não vai com a morte do pai, agora não vai esquecer da sua bondade para conosco, tal. E José fala: olha, não se preocupem, fiquem tranquilos, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José, ele via Deus por trás do ofensor. José via que os seus ofensores não agiam independentemente do propósito, da soberania de Deus, e por isso ele descansava. Por isso que é mais fácil você perdoar alguém que te ofendeu, quando você vê Deus por trás do seu ofensor. O que mais? Quando o bom pastor nos leva a descansar na soberania de Deus, ele refrigera a nossa alma. Terceiro lugar, você está ligado? Não estou gostando não, viu? Está meio murcha essa palma aí. Você está ligado? Ok, agora sim, agora senti firmeza. Vamos lá, igreja. Último lugar. O bom pastor, ele não fala para mim, perdoa, mas ele vai me ensinando, através do evangelho, ele vai me ensinando princípios que vão ajudando-me a criar força para perdoar, né? Ele me ensina a enxergar meus próprios pecados. O evangelho é maravilhoso para isso, para levar a pessoa a baixar a bola, ver que ele não é nada, ele é igual aos outros, ele não é melhor que ninguém. O evangelho leva você a ver que Deus, ele trabalha até mesmo através das ações do inimigo na sua vida. E em terceiro lugar, o evangelho, Jesus ensina a gente a transformar nossos ofensores em amigos. O evangelho ensina a gente a transformar nossos ofensores em amigos. Jesus ensina no evangelho, falando assim: não torneis a ninguém mal por mal, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe Gatorade. Não é para dar veneno, não é falar: vai morrer de sede agora. Não, dá água, está com sede, dá água para ele, está com fome, dá comida.
Romanos 12:17, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Perguntaram ao presidente Abraham Lincoln, por que o Senhor fica tentando estabelecer amizade com os seus inimigos? O Senhor está na condição hoje, com a força do seu exército, o Senhor está na condição de destruí-los. O Senhor deveria destruir, não ficar querendo ser amiguinho do inimigo. A resposta do Abraham Lincoln foi o seguinte: mas eu estou destruindo meus inimigos. Eu destruo meus inimigos transformando-os em meus amigos. Não te deixes vencer do mal, diz a palavra de Deus, mas vence o mal com o bem. Sai esse estilo de vida carnal, mundano, mal com mal. Aquele cara, não é com a minha cara, também não vou com a cara dele. Aquela pessoa mirou torto, eu vou olhar torto para ele também. Aquela pessoa se acha convencido, se acha o bonzão, eu vou também mostrar para ele que ele não é nada. Para com isso, não é por aí. Esse não é o caminho da cruz de Cristo, não é o caminho do discípulo do Senhor. Ame de forma especial aqueles que são difíceis de se amar. Vindo de São Paulo ontem, eu vim ouvindo várias mensagens. Um dos sermões que eu ouvi foi o sermão do pastor Joshua McDowell. Ele tem um livro, Evidências que Exigem um Veredito. Ele escreveu esse livro quando ele estava na faculdade. Ele queria provar que a ressurreição era uma mentira, era um mito. E ele começou a escrever esse livro para provar que esse negócio, a ressurreição, que é a doutrina básica do cristianismo, era um mito. E ele escreveu o livro e no meio das suas pesquisas ele se converteu, se transformou num apologista. Vai pelas escolas, mais de 2.500 palestras que ele já fez, e não palestras, debates em universidades do mundo inteiro. Esse homem tem vários livros em português. Coloca no Google Josh McDowell. Josh McDowell, se você não sabe o nome, fala comigo, depois eu escrevo para você. Eu recomendo os livros dele. São livros que ajudam especialmente alunos que estão em faculdade, com professores, que lidam com professores ateus. Você tem material na mão para saber como defender a sua fé. Ele me ajudou muito no meu crescimento espiritual. Eu uso muito do material dele na classe discipulado para batizandos. Muito bom. O Josh, ele falou assim: eu creio em Deus. Ele falou, antes de me converter, eu achava que os cristãos eram um bando de descabeçados, pessoas que viviam na emoção, de uma fé fantasiosa. Mas ele falou, eu comecei a estudar o cristianismo para destruir o cristianismo, e eu aprendi que o cristianismo faz sentido. Há muita fonte, há muita base histórica para comprovar a realidade das verdades cristãs, da vida de Cristo, do seu ministério, da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. E ele falou, então eu creio em Cristo, eu levo Deus a sério na minha vida, eu creio em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Primeiro porque eu vi o lado histórico, o lado dos fatos. Eu parei, pensei, analisei, cheguei na conclusão, minha mente está satisfeita com fatos. Mas daí ele falou o seguinte, eu creio em Jesus Cristo por quê? Porque o cristianismo que eu vi nos fatos, que é muito bonito e verdadeiro, eu vi que isso mudou minha vida. Eu vi a transformação que Jesus fez na minha vida. Então, fatos mais a mudança na experiência. Isso aí. Daí ele conta o que aconteceu na vida dele. Um pai alcoólatra, o pai judiava da mãe, a vida toda o pai dele judiou da mãe. A mãe morreu cedo, ele cresceu com aquela ideia que foi meu pai que matou minha mãe, de tanto desgosto, tanta tristeza. Ele tinha um ódio do seu pai muito grande. Ele foi abusado sexualmente dos 6 aos 14 anos. Quando ele confessou isso na mensagem, ele começou a chorar. Ele falou, é duro para ele, está com 70 anos. Ele falou, é duro para mim falar disso até hoje. Ele falou, quem já passou por isso aqui sabe como que é. Você lida, todo dia Jesus me ajuda nessa questão. E daí ele falou o seguinte, quando eu conheci a Cristo, conheci o Evangelho, eu me vi me deparando com as ordens de Cristo. Se batiza, a primeira coisa. Fui lá, me batizei. Seja discipulado, seja ensinado por alguém na Sagrada Escritura. Eu fui sendo. Tem que levar a sério a sua igreja, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que deixar mentira, falar a verdade. E ele falou, eu fui crescendo, seguindo a Jesus Cristo. Chegou uma hora que o Evangelho falou, tem que perdoar os seus ofensores. Ele falou, daí a coisa ficou difícil. Mas como eu estava levando Jesus bem a sério, eu tinha decidido, compromisso sério com ele, eu pego o avião e vou para um outro estado. Eu descubro onde meu pai está. Minha mãe já está morta, meu pai está
morando com uma outra mulher. Eu chego lá, faço uma breve visita para ele. Meu pai está assustado, ele quer saber o que eu quero com ele. Eu falo: pai, eu vim aqui para dizer para você que eu aceitei a Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida agora, e Ele me perdoou todos os meus pecados e falhas, e Ele pede que eu te perdoe também. Pai, eu estou aqui para pedir eu estou aqui para lhe dizer que o Senhor está perdoado de todas as mágoas e tristezas que o Senhor causou contra mim. Eu lhe perdoo. E quando ele falou isso, ele falou, eu não sei quem ficou mais assustado, se foi meu pai ou eu mesmo. Meu pai obviamente ficou assustado. Meu pai esperava de mim, agora ele está velhinho, eu estava 40 anos, 35, 40 anos, forte. Meu pai estava meio intimidado comigo, mas ele ficou assustado, porque eu estava perdoando, eu estava retaliando ele. Contra mim. Mas ele falou, mais assustado que meu pai, eu fiquei assustado. Porque essa era uma coisa que eu pensava, eu jamais serei capaz de perdoar o meu pai. E eu consegui perdoar meu pai. Daí eu vi o poder do evangelho na minha vida. E mais um passo adiante, ele foi atrás do homem que abusou dele. Ele achou esse homem, e ele perdoou esse homem por tudo que esse homem fez contra ele. E ele falou, então eu percebi que a realidade do evangelho estava na minha experiência. A hora que eu me vi fazendo isso, a única conclusão que eu tinha, a única explicação disso está em 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, já passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho não é só uma mensagem com bastante evidências históricas. O Evangelho é uma mensagem que tem poder, ela transforma, a pessoa muda. Deixa esse jeito carnal, esse jeito orgulhoso, vaidoso, deixa esse rosto que se arma e tenta resolver as coisas meio que psicologicamente, peitando as pessoas, intimidando as pessoas. Isso cai tudo por terra. Vem a mansidão e o amor de Cristo, a humildade dele, ela passa a reluzir no seu rosto tudo isso. Eu tenho tido a alegria de ver pessoas chegando nas igrejas que eu pastorei, inclusive nessa daqui. A pessoa chega a princípio, a pessoa tem cara de gente malicioso, cara de gente malandro, cara de gente desconfiado, cara de gente que é egoísta. E a hora que o evangelho chega, e chega com poder na vida daquela pessoa, a pessoa muda, o semblante muda, a pessoa desarma. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem alguns jovens entre nós que quando chegaram a essa igreja, não me olhavam nos olhos. Talvez porque eu represento o pastor da igreja, eu represento a Cristo de uma forma maior aos olhos dessa pessoa. E essa pessoa se me cumprimentava, tipo, tem que cumprimentar, vou cumprimentar, mas eu não quero papo com esse homem. Já é meu pastor da igreja. Mas a hora que Jesus entra, a pessoa vem e me abraça, e olha nos meus olhos, e muda, e há uma comunhão gostosa entre eu e a pessoa. Como é gostoso o evangelho de Cristo. Amados, Jesus, nesse mundo de estressados, Jesus restaura a nossa saúde emocional, psíquica e espiritual de várias outras maneiras. Eu citei duas aqui, as duas principais. Nós vamos para o nosso momento de intercessão agora. Você que está sobrecarregado com dores, com preocupações, com ansiedades, você que tem um pedido para colocar na presença de Deus, você que tem uma tristeza para colocar diante de Deus, pedindo o seu conforto e consolo, vem à frente, nós vamos orar com você. Mas eu quero que venha à frente, especialmente aquela pessoa que foi tocado por esse sermão, aquela pessoa que está dizendo assim: pastor, eu sou aquela pessoa que o senhor citou no começo da mensagem, está tudo legal na minha vida, eu tenho emprego, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho oportunidades, eu tenho novas perspectivas, mas eu não sei porque eu vivo triste, irritado, impaciente, infeliz, há um vazio na minha alma. E nessa noite Deus falou ao meu coração, eu estou precisando desse refrigério que só Jesus Cristo pode dar. Eu estou precisando que Jesus me perdoe os meus pecados contra Deus, contra os homens. Eu preciso que Ele me livre dos sentimentos de culpa. Eu estou precisando que Deus me converta. Eu quero me tornar um servo de Jesus Cristo, eu quero ser um discípulo dEle.
Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida para poder perdoar. Eu tenho algumas mágoas contra alguns parentes, alguns amigos, alguns irmãos, e essa mágoa está me corroendo por dentro, e eu preciso do Senhor Jesus. Vem à frente, nós vamos orar com você. Nós vamos orar por você. Igreja, vamos colocar em pé. Vamos ao nosso momento de intercessão. Querido e amado Deus, nós como sua família, Senhor, te agradecemos por sua palavra que fala aos nossos corações. E hoje mais uma vez, Pai, nós ouvimos acerca do precioso e poderoso ministério de Cristo a favor das suas ovelhas. Pai, alguns de nós, Pai, querem se tornar suas ovelhas. Alguns de nós estão aqui na frente, Senhor, para se render à tua autoridade, Senhor, ao teu senhorio, à tua direção. Alguns de nós estão aqui, Senhor, confessando os seus pecados, reconhecendo que o Senhor é o único suficiente, Senhor, poderoso o suficiente para nos perdoar, nos salvar, nos restaurar a comunhão com Deus. Aceita, Pai, esses que estão se entregando a Ti. Perdoa seus pecados conforme a Tua promessa, Senhor, e os introduza, Pai, não só na Tua família, mas na comunhão com o próprio Deus, através da obra do Teu Santo Espírito. E agora queremos rogar por aqueles que já são Tuas ovelhas, Pai, mas que através da vida, Senhor, foram machucados e também machucaram, Senhor. Queremos pedir em primeiro lugar que o Senhor nos dê a humildade para pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, para pedir perdão das pessoas, Pai, que nós ofendemos, Pai, que nós possamos nos retratar, que nós possamos aprender com Jesus, através do poder do Santo Espírito, transformar inimigos em amigos, Pai. Querido Deus, queremos rogar por aqueles que estão machucados pelo pecado alheio, machucados por ofensas cometidas contra eles, Pai. Dê libertação a essas pessoas nesta noite, que eles possam, pela graça de Cristo, pelo seu poder, Senhor, eles possam agora entregar, Senhor, essa ofensa nas tuas mãos, e desde já, Senhor, no seu coração, dar perdão àquela pessoa que os ofendeu, àquela pessoa que causou a eles prejuízo, e que eles possam assim, Senhor, descansar na tua graça, na tua justiça, na tua soberania, e eles possam, Senhor, experimentar o alívio, o conforto, o refrigério que vem do céu. Querido Deus e Pai, nós queremos rogar pelos enfermos, queremos rogar pela irmã Hilda Leandrini, que continua, Senhor, precisando das nossas orações. Dê para ela, Senhor, a cura que ela tanto anseia. Imaginamos se nós estivéssemos no lugar dela, Senhor, como que nós oraríamos. Senhor, tem misericórdia da tua serva e de outros da nossa igreja, Pai, que estão padecendo, que estão sofrendo. Senhor Deus, cuida dos nossos idosos, Pai, que estão sofrendo aquelas limitações, Pai, que vem por causa dos anos avançados. Que Deus fortalece a eles, encoraja eles na fé, Senhor, dá a eles a graça para passarem por essa fase do inverno da vida, Senhor. Pai, nós rogamos pelos jovens da nossa igreja que estão lutando para vencer na vida, Senhor, procurando um lugar ao sol. Senhor, abençoe-os, encaminhe-os, Pai, profissionalmente, emocionalmente, Senhor. Abençoe os homens, as pessoas solteiras da nossa igreja, que o Senhor também lhes dê a paz, lhes dê, Senhor, tudo que eles precisam. Clamamos pelas famílias da nossa igreja, abençoe os casais, Pai, abençoe as famílias, o relacionamento pai com filhos, Pai, que com a tua bênção e proteção nós possamos, Senhor, levar nossa família unida no amor de Cristo, e que assim a tua igreja possa crescer, Senhor, e hastear a bandeira do Evangelho, Senhor, com autoridade nessa cidade. Pai, nós colocamos os demais pedidos nas tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. Abençoa agora, socorre, Senhor, estende a sua mão de poder, cura, Senhor, liberta. É o que nós lhe clamamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nosso amado Deus, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pelas canções, ó Deus, que falam ao nosso coração. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez, Senhor, tocou as nossas vidas, que mais uma vez, Senhor, falou conosco apesar de nós mesmos e apesar do nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor, e nós queremos colocar ao bom pastor diante de Ti a nossa semana. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos cerque com o Teu amor,
Nos conduza, ó Deus, na graça de Jesus Cristo. E nos abençoe, Senhor, na comunhão do Teu Santo Espírito. Esteja com cada família, Senhor, com cada pai, mãe, filho, filha. Que possamos, Senhor, viver para a honra e glória do Teu nome. Nós, Senhor, oramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém.